Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário em que vocês me assistem. Este vídeo tem por motivo, falar um pouco sobre o acesso à justiça no Brasil. Eu sou o Leandro, acadêmico do primeiro ano do Direito da Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho é referente a uma tarefa da disciplina de Sociologia Jurídica sob a responsabilidade da professora doutora Marilis Lemos de Almeida. Então, para falar de acesso à justiça no Brasil, obrigatoriamente temos que voltar à questão de formação social, a questão sobre o encarceramento no Brasil, que ele seguiu os trâmites desde a formação, da concepção da sociedade brasileira. Então ele traz esses problemas sociais que se agravam, aonde o encarceramento passa a se apresentar como uma solução que, ao longo dos anos, nota-se que é uma solução, uma medida paliativa negativa, do ponto de vista que não ressocializa, inclusive desumaniza os encarcerados, e ela se tornou ao longo do tempo uma medida muito recorrente. E então nós temos a situação de presídio superlotado, o acesso às necessidades básicas como ser humano são negados, a dificuldade desse acesso. Mas nesse vídeo especificamente não trataremos sobre encarceramento, trataremos sobre o acesso à justiça, pontos de dificuldades. Apresentaremos ao final algumas soluções que podem vir a contribuir na forma de acesso à justiça, apresentando as populações mais vulneráveis, que são os grandes afetados. Então, quando olhamos no retrovisor da história sobre a formação da sociedade brasileira, se nota que se criou ao longo dos anos o perfil do encarcerado, ou o perfil de quem não tem esse acesso à justiça, que é a população, principalmente a população negra brasileira, e que forma um grande grupo de vulneráveis na sociedade, e que esse acesso à justiça, que deveria ser igual a todos, conforme versa a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, a nossa lei maior do país, e que na prática isso não se concretiza, o acesso à justiça. Então ele, da série de problemas que se enfrenta na questão do acesso à justiça, são algumas barreiras que se apresentam ao longo do tempo. Então acessar a justiça não é igualitário para todos. Infelizmente deveria ser, pelas normas que se tem, pelo próprio trato, quando a lei fala em igualdade perante os cidadãos, perante a nação, o Estado deveria garantir essa igualdade. Mas o próprio Estado justifica, como tivemos esse episódio lamentável recente do morticínio que acabou acontecendo no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, no Complexo de Favela do Rio de Janeiro, agora no começo do mês de outubro de 2025. E depois, o que me deixou surpreso negativamente foi que algumas entidades contrataram pesquisas a respeito do tema, e um bom percentual da população se manifestou favorável, apoiando essa ação que aconteceu no Rio de Janeiro, que acabou culminando com mais de 120 mortos, numa ação que foi, do ponto de vista humano, foi desastrosa, do ponto de vista econômico ela foi também desastrosa, tanto quanto, e do ponto de vista de fortalecimento de um sistema de segurança e de acesso à justiça para uma nação, ela também foi desastrosa. Então não há aspectos positivos que possa ser comemorado ou que possa ser justificável perante a luz do direito. Então, retomando as dificuldades de acesso à justiça no Brasil, então temos um sistema lento,
de tramitação, os custos, muitas vezes com perícia, honorários, acabam também dificultando esse acesso. A falta da informação jurídica, quando isso é uma cobrança que também vem para nós, acadêmicos do direito, porque quando o conhecimento jurídico não vai até a população, até para que essa população tenha informação suficiente para saber dos seus direitos, também a gente acaba então falhando nessa abertura de porta de acesso para que a justiça plena seja praticada, seja efetivada, e o cidadão então tenha esse conhecimento jurídico, então, que é o conhecimento básico de cidadania, né? Levar isso então às comunidades, principalmente ao povo, a população carente que não tem acesso, que muitas vezes acha que esse mundo do direito, a universidade pública federal não é espaço também deles. Então isso aí tem que ser desmistificado e levado ao conhecimento da população, né? A lentidão dos processos também é uma barreira. E as barreiras culturais. Se lida com cultura diversa, né? O direito, né? O campo do direito é a cultura, né? Então a cultura e a sociedade. E só que há barreiras culturais e há muitos mitos construídos a respeito de acesso à justiça, mitos a respeito de direito. Então isso acaba dificultando até dessa pessoa buscar o primeiro acesso, desse cidadão buscar o primeiro acesso. Alguns avanços então que se teve já nessa questão: a defensoria pública, né? que é uma conquista, que é um acesso mais próximo do cidadão, né? Os juizados especiais, que funcionam e que também são uma acessibilidade, seria uma porta de entrada já também para o cidadão na busca dos seus direitos. Então isso é interessante porque está se democratizando o acesso à justiça. A justiça digital, que é uma realidade, né? Hoje em relação aos processos eletrônicos, que são mais acessível, mais direto, não envolve tanto a burocracia, envolve um pouco da burocracia necessária, que essa sempre vai estar ali, mas ele deu mais agilidade do ponto de vista que hoje praticamente é tudo via digital, né? Inclusive as assinaturas. Então isso é uma evolução que chegou e permanecerá. Os métodos alternativos, muito importante na questão do acesso à justiça, mediação, conciliação, isso também já se tem alguns resultados, isso está se popularizando de forma lenta, mas está acontecendo então no Brasil. Desafios, fortalecer a defensoria, desburocratizar e simplificar o acesso. A educação jurídica popular, como eu mencionei antes, é fundamental. E investimento em métodos alternativos. Então, muitas vezes, esse estudo, lá no começo eu falei sobre encarceramento, mas esses métodos alternativos talvez tenham surtam um efeito muito maior e melhor ao longo prazo de penas alternativas ao encarceramento. Então, esse foi o vídeo a respeito do acesso à justiça no Brasil. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo.